Fala pessoal, tudo bem? Danilo Moraes para mais um JudaCast. E hoje nós temos uma novidade, um quadro novo no JudaCast sobre um assunto super tranquilo de compartilhar: família. Oh, glória! E nós temos uma convidada muito especial, mais do que especial, nem convidada, uma parceira desse quadro, a minha digníssima esposa auxiliadora idônea, Priscila Moraes. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, Danilo, tudo certo. Que bom, né? Eu queria compartilhar antes da gente falar, quando me veio essa ideia, na verdade eu já sentia do Senhor que estava faltando algo assim no JudaCast. O JudaCast tem o intuito de fazer as pessoas se relacionarem com Cristo, testemunhos. A gente também tem o quadro Voltando para Casa, que é um quadro mais voltado para as escrituras mesmo. E aí a gente estava indo para um casamento há uns 15 dias atrás, aqui em Santo Antônio do Jardim. E aí eu brinquei com você, no caso, você vai lembrar. Eu falei assim, nossa, eu acho que é o terceiro ou quarto casamento em 3 anos que a gente está indo lá ministrar. Aí você falou assim, geralmente Deus nos usa na onde a gente teve dificuldades, teve problemas, e aquilo fez, despertou algo em mim. Falei, Senhor, então eu creio que é isso que o Senhor quer que eu me aprofunde mais, né? Porque o nosso testemunho, ele serve assim para que as pessoas vejam que há solução, há como resolver, né, aquele problema que aparentemente não tem solução, mas Jesus resolve qualquer problema. E aí falou, vamos gravar um quadro, né, de vários assuntos, mas de casamento, filhos, esposa, marido, criação de filhos. Lógico, nós não vamos falar tudo disso hoje, né, mas eu pensei em a gente estrear falando sobre o nosso casamento mesmo, o antes e o depois de Cristo. Então eu queria, para começar, antes da gente entrar no casamento, te perguntar assim, como é que a Priscila, quando jovem, você ainda é jovem, né, mulher mais nova, ali na sua adolescência, você sempre teve assim um sonho de casar, uma expectativa, você criava na sua mente como seria um marido, uma família, ou você não tinha esse tipo de pensamento? Como é que era? Tenta resumir para a gente assim, a Priscila criança ali, jovem. Eu sempre quis ter uma família, sempre quis casar. Eh, a gente geralmente, assim, imagina quando a gente ali, né, criança não, né, mas eu falo assim, mais jovem, assim, né, a gente imagina aquele casamento porque na nossa época tinha muito a questão do contos, aquelas coisas de princesa, né, então a gente foi criado mais ou menos nessa linha. Então, o meu sonho, eu sempre tive um sonho de ter uma casa, ter uma família, ter filhos, essa sempre foi minha vontade. Ah, que Sim. bom. E aí você foi crescendo, né? E aí você, quer ou não, eu acho que vai criando uma expectativa, assim, de vislumbrar o homem ideal, assim, né? Não estou falando nem de questões físicas, assim, lógico, às vezes tem mais alto, mais baixo, enfim. Mas eu acho que você deve ter criado também uma expectativa na questão, vamos falar assim, do temperamento desse marido, de como ele seria ou não necessariamente. Não necessariamente, não que a gente não cria a gente cria expectativas, né. A gente idealiza, sim, porque é que nem eu falei, né, quando a gente como a gente, vem assim, de uma vem criado, né, a sociedade vem e antigamente era colocado muita questão daqueles contos infantis, então tinha a princesa e tinha um príncipe, e aquela coisa, né, na nossa época era mais assim, né. Então, assim, a gente acaba idealizando, né, aquela pessoa que vem, né, no cavalo branco, que é todo romântico, que é aquela coisa, né, que é uma pessoa que sempre vai cortejar. E aí, assim, é quando a gente tem essa mentalidade, né, antes de ter um relacionamento. Então a gente sim, vem para o relacionamento, né, vem para um casamento idealizando sim, como ele seria, né, aquela casinha com os filhos, tudo, né, tudo certinho, né, e tudo meio que perfeito, vamos falar assim, né, Eu acho que sim. é o próprio, na época não tinha internet. Nós não somos tão velhos assim, tá? Mas na época não tinha internet e o acesso que nós tínhamos assim era a TV TV. e o cinema, na verdade, era acho que o principal canal, né, de, 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 Sim. de
comunicação e Sim. até uma doutrinação, assim, né? Não vamos entrar nesses detalhes de Não, doutrinação, mas mas era o que tinha, né? Então, princesas. é uma como se fosse uma formação mesmo, né? Que iam dando ali pra gente e a gente vai idealizando, né? Sim. Nossa, tinha livros, né? Livros de romance, e é sempre assim, né? Aquele casal, né? Que é tudo assim, não perfeito, mas é um casal perfeito, né? Sim. É um casal É, perfeito. eles traziam uma perfeição, né? Não só Isso. física, né? Não, Porque, não, é questão mas de uma perfeição, tratamento isso, mesmo. de educação, Isso. né? Envolvia, lógico que o cinema sempre foi muito bem feito, né? A gente via O lá, a mocinho gente com... sempre salva a Sim, mocinha, e tem sempre, é sempre assim, aquela coisa. então, acho que é até meio que natural, né? As meninas, Sim. principalmente, crescerem, né? Porque até a questão com as bonecas e... Hoje que meio que as mulheres hoje mudaram muitas questões assim, né, da questão de trabalho e tal, mas a minha geração ainda era uma geração que foi formada assim, né, com essa questão do casamento, né? Então eu tenho poucas amigas que não casaram, que não construíram um lar, né? Sim, Então a geração era para isso, assim, né? Era formada para isso, né? sim. Ah, que legal. É bom a gente pegar essa introdução, né? Porque quando a gente agora vai entrar no casamento, para a gente entender que a gente traz essas, queira ou não, acho que intrinsecamente fica ali, né, na mente, né, quando você começa a se relacionar. E nós nos conhecemos no colegial, né? Chama Colegial. colegial ainda, Caio? Chama, né? Colegial. Colegial. Terceiro colegial lá em Espírito Santo do Pinhal, a cidade aqui vizinha. E aí a gente começou, né, a se conhecer ali, começamos a namorar na época. Eu brinco com ela, né, que aí as provas eu que fazia, ela só colocava o nome, mas é brincadeira, né? E aí a gente começou a namorar, ter esse relacionamento, e a gente sempre teve um relacionamento tranquilo, assim. E aí foi, as coisas, né, foram avançando e tudo, e a gente chegou ao ponto de morar junto, né? A gente foi morar junto, né? Moramos junto 8 meses, depois a gente casou. Isso. A Acho que gente estava fazendo casou no faculdade civil. ainda, né? Você tava Aí a terminando a gente faculdade. foi morar junto, depois a gente casou. E aí que entra assim um assunto mais delicado, né? Aonde você acha assim que foi acontecendo assim, onde a gente foi se perdendo, assim, vamos falar assim, né? Essas expectativas foram frustradas ou foram uma série de detalhes e acontecimentos? O que que eu vejo hoje, né? Hoje a gente amadurece, né? E o que que eu enxergo hoje? É, é assim, o lar, né, é feito por duas pessoas diferentes. Sim. Criação diferente, temperamento Primeiro que já é um diferente. homem e uma mulher, né? Sim, Totalmente sim. diferente. Raramente, assim, os temperamentos vão bater do mesmo temperamento, mas, assim, bagagem diferente. Eu Sim. tive uma criação, você teve outra criação, eu tinha um temperamento, você tinha outro temperamento. Então, é como se pegar duas peças do quebra-cabeça diferente e tentar encaixar. Verdade. Então, é lógico que ia dar ali o conflito, o atrito, a gente ia aprender a viver junto, cada um tem a sua mania, cada um tem o seu jeito, tem coisas que, por mais que a gente tinha um tempo já de namoro e noivado, quando se casa, quando se vai viver junto, que é aí que a gente consegue enxergar de fato quem é a pessoa, né? Sim. De fato quem é a pessoa. Então, na verdade, é aquela coisa, né? Quando a gente, que nem eu falei no começo, a gente casa idealizando e querendo algo de alguém, daquela pessoa. E aí, quando o casamento não tem a ver com querer algo, né? Na verdade, tem a ver com doar-se. Então, eu acho que as pessoas se perdem aí, né? Quando começam a entender que no casamento ali começa a perceber que tem que se doar. Então eu acho que foi isso, né? Eu achava que eu deixando as coisas certas da maneira que eu achava que era, né? Que nem a casa estava sempre acertada, estava sempre limpa, a janta estava sempre pronta quando você chegava, né? Porque se eu trabalhava aqui, então eu achava que estava tudo certo, mas você tinha outras necessidades, né? Sim. Às vezes de uma conversa, de compreender as coisas, e eu não era uma pessoa assim, né, tão
paciente na época. Eu fui Entendi. amadurecendo, né? Então, eu acho que são coisas que... Sabedoria mesmo. A gente se perde na falta de sabedoria mesmo. A sabedoria divina, que daqui a pouco a gente vai falar, vai entrar nesse ponto, né? Falta de Mas é bem sabedoria. interessante isso, porque Falta de empatia, né? primeiro, é um homem e uma mulher, ou seja, são totalmente uma composição, né, genética, estrutural diferente. Mulher mais emoção, né, o homem mais razão. E aí tem a criação, tem a carga genética, tem a criação, tem uma série de componentes mesmo. Se a gente for analisar, é bem complexo isso, né? E você junta esses dois seres complexos, coloca dentro de uma casa, num apartamento, enfim, dentro de um mesmo teto. E coloca para viver junto. E com a base, com o alicerce totalmente invertido, que assim, eu tenho que dar e eu vou querendo receber. Sim. Né? A Bíblia diz que eu tenho que dar para receber, só que a maioria nem conhece o princípio e a gente também não conhecia. Aí você vai lá e quer receber. Aí os dois querendo receber. Aí eu vi esses dias, como é que era... síndrome do parasita, né? Acho que ouvi falar um pregador falando assim que ele vai sugando até matar o hospedeiro, né? Sim. E eu achei aquilo interessante, assim, como é que funcionava isso, porque realmente você vai querendo sugar da esposa, a esposa querendo sugar do marido. Lógico, não vou entrar aqui em detalhes de situações específicas, mas aí na hora que você vai vendo aquilo vai morrendo, as pessoas, aquele casamento vai morrendo, até se acabar. E aí na hora que você pergunta, a gente hoje tem contato com bastante casais, fala assim, mas o que aconteceu? Não sei, a gente foi... Sabe, não consegue nem dar uma resposta... Eu já escutei, assim, que a pessoa chega falando algumas coisas, né, trazendo algo ali do casamento e... Então tá, então você quer separar dele porque a toalha molhada tá em cima da cama? Sim. Então, assim, não é isso, né? Não é isso. Então, assim, então eu entendo que é isso, né? Foi a falta de empatia, foi a falta do entender um ao outro, né? Sim. Que ali foi se perdendo. E a gente, quando isso começa a acontecer, como a grande maioria, né, não tem a questão de buscar no lugar correto uma ajuda, então a gente vai buscar naquilo que a gente estava mais próximo, né? Que são amigos e tal. Então é aonde às vezes aquilo se perde, né? Sim. Às vezes a gente porque tem coisas que é normal para algumas pessoas e para gente não é normal, né? Assim, não é tão normal. Então a gente se perde às vezes, né? Tentando pedir conselhos ou buscar ajuda natural, assim. Não falo não falo em terapias, não é sobre isso que eu falo. Mas assim, de conselhos de pessoas que não têm uma base, né, para estar aconselhando de fato algo que vai dar certo. E muitas delas estão com o casamento ruim também querendo te aconselhar de algo que nem ali está funcionando, né? Isso, E até eu pego assim a questão dos pais também, né? Às vezes os pais também não conseguiram. É que era uma outra geração, então. É bem diferente. Mas assim, aí você fica sem referência. Mas espera aí. Mas ali tá assim, então deve ser assim mesmo, né? Deve ser normal isso, e vou para cá, vou para lá. Não, mas não é normal, não. A gente não pode normalizar, né? É porque Deus fez cada um de um jeito. Sim. Em nenhum lugar que a gente olha na Bíblia, Deus fala assim, ó, faça igual o rei Davi. Não. O único modelo é Jesus. Então, não tem como a gente querer fazer algo igual aos nossos pais. A gente tira proveito, lógico, de muitas coisas que a gente aprende. Eu tenho, né? Muitas coisas, até mesmo de casa, eu aprendi, né? Como cuidar de uma casa, como isso aí eu aprendi, né? Sim. Mas, assim, cada ser humano é um. Então, a vivência do lar é uma, né? Sim. Então, a gente está fazendo esse podcast para, né, tá trazendo uma ajuda, mas não que as pessoas vão fazer isso por imitação, igual isso vai dar certo. Sim. Né? Mas, assim, é um auxílio, né? Porque cada um tenha ali a sua maneira e é único. É uma maneira única que cada um. Então, não dá para a gente imitar tipo, a família ou se basear, porque o casamento
do meu amigo é do meu amigo, o meu é meu, dos meus pais são dos meus pais, entende? Então, assim, é isso também que as pessoas acontece às vezes de se perder, ver algo, né? Ver um tratamento, nossa, mas olha como é que ele trata ela, olha como. E isso também, né? Comparação, Comparações, né? né? Tudo isso, né? E às vezes de fato não é aquilo, né? É É. aquilo às vezes na frente das pessoas. E hoje com a internet, principalmente, Não, né? hoje As fotos, o quanto negócio mais hoje fotos ali, vai ter uma o coisa negócio meio esquisita hoje aí. sim. Eu lembro até assim, né, que situações assim que eu acontecia lá em casa e você ficava bravo assim, e eu falei, gente, mas tem sentido ficar bravo, mas porque para você era importante aquilo, mas para mim não via assim, não que não é importante, mas eu não vi o grau de importância que você via e vice-versa, né? Sim, E, sim. e isso também vai deteriorando o casamento, assim, né? Tipo, e começa a se perder mais, porque assim, situações assim, nem lembro assim especificamente, mas situações, nossa, ficou brava, mas por quê? Que será que eu fiz assim? Mas não que hoje eu entendo que assim, para você aquilo era muito importante, Sim. como às vezes tinha coisas para mim que era importante que você às vezes não dava aquela importância, aí ficava É aquela. que a necessidade a, a necessidade da mulher, do homem é diferente, né? É isso que às vezes os casais precisam buscar entender. E a mulher por mais que a gente é diferente, mas tem coisas que é igual. A necessidade mesmo da mulher é uma, a necessidade do homem é outra, temperamento é um, é outro. Então, assim, a gente buscar entender mais sobre o outro, Sim, né? Primeiro buscar entender sobre a gente, sim. né? Porque eu tenho que me entender, eu tenho que saber quais são os meus pontos fracos, os meus, né, o ponto forte, como que eu reajo, as maneiras de eu reagir a algumas situações. E aí buscar entender o outro que eu estou vivendo. Se ele larga, às vezes, a toalha, que não era o nosso caso, mas eu vou dar um exemplo. Eu era bem organizado, tá, pessoal? Não é o nosso caso. Mas se ele larga a toalha, às vezes, em cima da cama molhada, mas era um hábito que, às vezes, ele tinha e sempre foi assim. Se você não falar para ele, às vezes, né, falar, vamos colocar a toalha ali, né, vamos, né, com jeito, Tudo normal. normal. É a bagagem diferente que eu falo. E tentar colocar tudo numa mala só. Não, os dois vão ter que abrir mão de alguma coisa dessa bagagem para Sim, funcionar. é isso aí. Alguém tem que se doar primeiro, né? É, Para que depois tudo aconteça. Mas você falou, tocou nesse ponto agora para a gente entrar assim, né? De procurar entender a si mesmo e entender, consequentemente, o cônjuge. E para que a gente entenda a si mesmo e entenda o cônjuge, a gente tem que conhecer Deus, né? Porque com senão a gente não certeza, consegue fazer isso. com certeza. Então a gente estava com o casamento destruído. A verdade é essa, né? Não tem uma. A gente não se. A gente não se agredia, não tinha nada nesse Não, sentido, né? Nunca tivemos, sempre nos respeitamos. Mas a gente não via mais uma solução, mas Deus tinha um plano que a gente não sabia, um propósito, né? E a gente foi naquela situação, será que a gente vai separar? Separa, não separa, né? E aí, onde é que foi o start, assim? Você falou assim, não, eu preciso buscar esse Deus que falam que resolve. Eu sei que você é de berço, né, cristão, eu sou de uma outra, era de uma outra doutrina, mas não tinha muito assim essa busca, mas sabia também que Deus era o todo-poderoso e podia solucionar qualquer coisa. Você lembra assim, ponto, time que Deus, pá, chega, eu então, preciso resolver isso. eu, na verdade, assim, eu sentia um vazio, né? Por isso que eu falo se conhecer, né? Muito grande. Era uma tristeza, né? Muito grande que eu tinha. E aí, minha avó sempre ficou, né? Que Jesus era a solução de tudo. E aí foi quando eu falei, bom, eu encontro Jesus na minha cabeça, né? Naquela época, Jesus, eu encontrava ele só na igreja. Então eu tinha esse vazio e também, por mais que a gente não estava dando certo, né? Eu não queria o seu mal. Então eu, Sim. né? Aí estava naquela fase, eu pensei, vou buscar Jesus de alguma maneira e para tentar acertar numa questão assim, não de viver junto. Foi muito engraçado.
Não era para eu não tinha essa Você buscou intenção. Jesus para É, resolver aquela situação para e eu não ficar tentar mal assim e para tal. tentar auxiliar, ajudar, né? Porque tinha a questão sua da depressão, Sim. né? E então foi aí que eu fui buscar Jesus numa igreja, né? Fui atrás. Aí fui numa igreja em Pinhal, mas aí eu não tinha uma sabedoria, né? Então aconteceu uma situação e não me adaptei. Depois de 15 dias, que eu chorava muito, né? Falava com Deus. Depois de 15 dias, ele levantou um ministério para eu estar frequentando. E aí, a partir dali, eu comecei a ir nas reuniões e tal. Fui na inauguração, fui nas reuniões, e dali eu não parei mais. E aí eu fui me conhecendo, né? Eu fui entendendo, e fui querendo meu casamento de volta. Então, na verdade, eu estava cega. Não era que não tinha, na verdade, nada. Eu estava cega, Não estava tinha entendimento, né? então, aí foi quando eu entendi, né, o propósito de Deus para casamento, fui entendendo, né, porque na época eu conversei bastante com os líderes lá da igreja, né, com a mulher lá do pastor, com a Neuza, e aí eu fui entendendo e fui fazendo terapia com ela, né, que tinha terapia espiritual, e aí eu fui me entendendo e aí fui fechando algumas caixinhas, né, a gente vai aprendendo a lidar com as coisas. Aí fui entendendo paternidade, fui Que entendendo tinham muita buracos que você coisa. nem sabia Sim, que precisavam ser ajustados, né? sim, fui entendendo muita coisa, né? Atitudes, às vezes, que a gente acha que pai e mãe tá errado, e aí você vai ver, não, foi Deus que fez eles terem essa atitude assim Sim. para cuidar mesmo, sabe? Então foi aí que eu fui entendendo, fui descobrindo. E aí fui entendendo o outro, né? Fui buscando entender o outro. E então o start foi assim. Na verdade, foi basicamente na dor, com muita Sim. dor. Muita dor. É. Você chegou a comentar alguma, você sentia até dor física, né? Eu tinha dor De tanta física. angústia, né? De tanta. Angústia, de opressão, não sei. Era um É. sentimento que eu não sei nem explicar, não é nem parecido com tristeza. Na depressão, assim, a gente tem um sentimento, a gente fala que a depressão é uma prisão sem grades, né? Você tá preso àquilo, mas não tem nada especial. Ah, mas por que você. Às vezes as pessoas perguntavam, eu sei que não é por mal, né? Mas por que. Cara, não tem um negócio, é por isso ou por aquilo, é um conjunto de coisas, né? E eu lembro que era uma tristeza muito grande. Eu lembro quando você foi, né, para a igreja, que é essa igreja hoje no qual eu sou pastor da Nós estamos, igreja. nós Vocês verem estamos. que Deus faz coisas, né? E aí eu lembro que você foi nos cultos, acho que foi 2, né? 2, 3 cultos. Me lembro que isso teve uma experiência que Foi uns você 2, acho que mais foi, que mas não teve, foi, não não foi foi, eu, não. não foi uma coisa de Eu não mês, percebi não. Foi coisa nada. de 2, 3 cultos. Acho que foi 2 cultos, se não me engano. Aí eu vi, pô, peraí, mas tem uma coisa diferente nessa moça aí, né? E a gente convive, né? Então você olha aqui o semblante, o jeito de falar. Aí eu falei, eu tava tão quebrado, falei, eu vou lá com você, né? Vou lá com você um dia. Aí você até ficou, acho que meio assim, será que vai nada, né? Vai, fala que vai, mas não vai nada. Tinha batia, Bola. jogava uma bola, né, cara? Jogava uma bola aí de quarta-feira, era o dia do culto. Não vai largar o futebol pra ir no culto, né? Mas aí, quando a gente chega realmente numa situação que nem eu cheguei também, aí eu fui lá, sentei lá, né? E eu lembro até hoje, lá em Pinhal, né? Não era aqui em São João, era em Pinhal. Aí eu olhei aquilo lá, né? Todo receoso, esse negócio aqui, daqui a pouco vai cair uns 2 aqui do meu lado, daqui a pouco é uma gritaria lá em cima, é gente se endemoniando. Eu falei, não, né? Aí não foi nada disso, né? E aí o pastor pregou lá, mas também não foi sobre casamento, mas deu um start. Nossa, cara, é isso aqui que eu preciso. É alguma coisa que tem aqui que A palavra não volta vazia, né? não volta vazia. É verdade, isso aqui é verdade, faz sentido, né? Você não tá ainda explodindo em fé, mas você faz aquela coisa, faz sentido. O que ele falou faz Vira uma sentido. chave. Vira. E aí eu lembro que você comentou que a gente começou a fazer terapia, né? Você já fazia. E nossa, eu preciso dessa terapia aí. E até dou uma dica para os homens aqui. Eu sei que nós somos mais durões, né? Não espera chegar nesse ponto de ficar realmente totalmente quebrado, muito para buscar essa ajuda. Conversa
né, com uma liderança espiritual, conversa com alguém, abre, tira isso dentro de você. Não é vergonha, não é para um homem fazer isso, né? Então, só me ver isso para dar uma dica pro pessoal. E aí eu comecei a ler a Bíblia, né? Comecei a me aprofundar. E eu lembro que você comentou que nessa terapia, acho que a Nilza pediu para que você orasse, né? Eu levei pra ela, né, que aí eu falei que na minha cabeça não tinha mais jeito, né, no casamento, e falei que você tinha depressão. E aí ela falou pra mim: faz assim, quando ele estiver dormindo, você põe a mão nas costas dele e ora pra ele, pra Deus curar ele da depressão. Porque, na verdade, eu queria que você fosse curado da depressão, né, pra que aí ali a gente acertasse a nossa vida. Sim. E aí eu comecei a orar, porque na minha visão era como se não tivesse, por isso que eu falo, a gente fica cego, como se não tivesse mais sentimento, mas era uma mentira. Sim. E aí eu comecei a orar, né, para Deus curar você da depressão, e aí Deus foi restaurando, né, foi mexendo no meu coração. E ali foram, sei lá, acho que poucas vezes que eu orei, eu caí na realidade que eu queria meu casamento de volta. Aí eu falei para ela: "Não, eu não vou orar mais só pela depressão dele, eu quero que Deus faça algo no nosso casamento, que seja, né, Sim. que reestruture ele, enfim, né". E aí foi quando eu comecei, assim, a orar diferente, né, orar para Deus restaurar o nosso casamento, Quando eu né. dormia, né? Acho que você colocava a Isso, mão eu sobre esperava você dormir e aí colocava a mão para orar. para orar. É. É, tem orar, a oração faz. E eu lembro aí quando a gente foi se batizar, né? Eu fui, Você né, foi, né? eu fui me Eu fui batizar, você só foi ver. acompanhar, né? E aí eu nem levei roupa, nada, porque não ia Não. batizar, era você, a tua irmã, né? Teu Não, irmão. era eu, a Gabi, meu pai Ah, e o é Fabinho. a Jaque foi Isso, depois, né? isso. Aí fomos lá, ministrou sobre batismo, aí o pastor, né? O Marcos, um abraço pro Marcos aqui, sempre nosso pastor, né? Que tá em Ouro Fino. Falou assim pra mim: não, você não me ajuda a batizar? Eu falei, ajudo, né? Não sabia como era, né? Depois você viu que Depois eu não. sabia que não precisava de ajuda pra nada, né? Mas aí já tava com a perna dentro da água. Aí batizou um, batizou dois, batizou três, acho que foi três ou quatro naquele dia, né? Foram Aí ele 4. falou assim pra mim: o que te impede de te batizar? Aí eu falei: nada. Já tinha escutado Tinha sobre, né? escutado, fazia sentido. Mal eu sabia que não ia fazer, né? Porque fazia sentido o que eu tinha ouvido. Batizei. Ali começou, né? Ali começou. Deus Ali, mulher, restaurar. assim, já estava começando a ter alguma ali, a chave virou Virou, realmente começou a restaurar. muito, muito. Aí eu lembro até hoje a gente chegando lá na casa, a gente tava morando no fundo dos meus, na casa dos meus Do pais, lado mas não ali, tem né? um cômodo lá, né? Então o momento era difícil, era depressão, tinha saído do emprego há pouco tempo, foi um momento difícil, mas necessário para que tudo isso, né, que a gente está contando acontecesse. E a gente chegou meio assim, Meio né? cismado, porque não Meio sabia, cismado, né? né? Parecia que tinha feito alguma coisa, Entramos tudo correndo. molhado assim e tal. Entramos na casa, vai que meu pai Correndo, pergunta o que, que aconteceu, que vocês estão. nada a ver, né? É, eu vi essa história assim. E aí depois ali em diante, ali eu senti que rompeu. E eu lembro assim que o amor, né? A gente fala assim, deixou de amar. É. Irmãos ou pessoas que estão assistindo, todos aí que vão acessar, não se deixa de amar. Na verdade, muitas vezes nunca se amou, né? Que amar é Porque o verdade. amor verdadeiro, o amor, acho que é ágape que fala, né? O amor de Deus, esse é o verdadeiro amor. Então, quando a gente se batizou, aceitou, parece que virou uma chave dentro da gente, assim, que a gente se via completamente É que é como se a gente diferente. amasse um ser só agora, né? Sim. É, É que a é algo referência passa a ser espírito, Cristo, né? passa a ser Deus, é. E não aquele amor natural, assim, que depende do que você vai me dar, depende do seu Sim, comportamento. Não. não. Agora independe do É que comportamento. amar é uma decisão Sim. todos os dias. Ela não é vinculada a nada que o outro possa oferecer. E a gente não entende isso, né? Que nem eu falei, vem para o casamento para querer. Só que amar é uma decisão, mas não é sobre querer, é sobre dar. Sim. Não tem a ver com querer.
né? E Jesus mostra muito isso pra gente. Ele nos amou primeiro, né? É muito, né? Foi uma vida amando a Deus e um propósito na terra, ele, né? E ele sempre se doando. Então, assim, é sobre isso, né? O amor é uma decisão. Não é sobre comercial. Eu só amo se É ele uma faz troca. ou se ela faz. Não. É uma decisão todos os dias, né? Porque a gente vai buscar amar pessoas que são imperfeitas. Que exemplifica muito os filhos, né? Não é o tema hoje, mas assim, quando você é mãe, é pai, você passa várias situações assim difíceis, não dorme, e aquela loucura, e aí você fala assim, cara, eu vou fazia tudo de novo, né? Porque não Não, é uma questão, sim. ele não tem, não é troca do filho, eu amo porque é meu filho, né? E quando você começa a amar Deus, realmente sente esse amor de Deus, porque ele te amou, ele te salvou, esse amor você pega daqui e agora vem para cá. Antes era só aqui e não tinha Deus ali, né? Não, Nesse. é um conselho, né? Eu acho que é uma dica, né? O casal precisa buscar essa questão, a parte espiritual juntos, Sim, porque aí as diferenças ficam de lado. sim. Existe diferença entre nós hoje ainda, né? Sim, com Gritante, certeza. não é? Bastante. É gritante. Bastante. Mas nessa questão do caminhar com Jesus, isso a gente não difere mais assim. Agora a gente tem a referência que é ele, né? Então Então, tá acontecendo uma situação no nosso casamento. Opa, tá fugindo do controle alguma coisa aqui. Não é você, o que que você ou eu achamos, senta, não. O que que ele acha? o que Deus fala O sobre que isso, Deus né? fala sobre isso? O que e não são coisas assim, ó, vamos desmistificar um pouco, né, Sim. a Bíblia, né, porque todo mundo põe a culpa nela ser muito difícil, né, É. e ela não é muito difícil. Essa parte dela que fala sobre lar, né, cristão, sobre marido, sobre esposa, sobre filhos, é muito simples, né. Agora, realmente, praticar aí é outra situação, é muito pelo Espírito Santo mesmo, né, que tem que nos ajudar, mas não é algo que é impossível, É né, ele que é faz, né? Deus que faz todas as coisas. E então, assim, é uma dica, né, que eu dou, tem que buscar a base espiritual. O Sim, casal precisa sim. ter uma base espiritual junto, precisa orar junto, precisa ler uma literatura junto, precisa ler a Bíblia junto, precisa congregar junto. Sim. E mesmo que isso não aconteça de imediato, porque às vezes começa um a vir, Depois o outro, mas alguém tem que tomar essa aquele atitude. que deu o primeiro passo, persevera. Persevera, porque aí Deus vai tocar o coração do cônjuge e Deus vai honrar a pessoa que busca, Sim, né? E foi isso, você foi primeiro, né? é. Eu vim depois. Eu era mais durinha, então fui primeiro. Dava mais trabalho, vim depois. Então, assim, e a gente vê muito agora como lideranças aqui, né, como pastor, e eu vejo assim, sempre começa por alguém. Sim, com Só que a certeza. pessoa não pode desanimar, que Deus precisa daquela perseverança para daqui a pouco. Tem que. E também, assim, a pessoa tem que entender que ela precisa buscar a Deus por ela também, né? Sim. Eu não posso buscar. Quando eu fui por mim, né? Porque. E sempre orava por você, pelas questões que tinham e tal, mas eu fui porque eu vi que eu precisava, Sim. né, mudar, eu precisava de ajuda, né? Ali eu não enxergava ainda que eu precisava mudar. Mas o bacana, assim, desse caminhar, né, que é isso. E assim, aqui a gente está falando de casamento, né? E a gente busca por uma coisa, mas a gente é curado em várias outras coisas. Sim. Várias caixinhas vão se abrindo e Deus vai curando ali, né? E vai preenchendo, né? Ele faz a obra completa, né? Sim, Que nem às vezes, o meu problema no casamento era tal coisa. Não, o problema no casamento não era tal coisa. O problema no casamento é o pecado, principalmente. E aí ele vai lá na raiz sim. resolver esse problema para que Aham. aqui na frente se resolva Sim. automaticamente. Essa é até uma boa dica, assim. Deus vai na raiz do problema. E esse problema, muitas vezes, você nem sabe que era aquilo. Sim. Às vezes, algum ajuste com o pai, um ajuste
com a mãe, um ajuste não sei do que aquilo desencadeou uma série de coisas que refletiu no casamento, né? É que no casamento mesmo, você pode ver que existem. Os dois acham que sempre são vítimas. Sim. A culpa é sempre do outro, né? Não me entende, né? Então, quando a gente sai dessa zona de conforto de ser vítima, né? Então, sempre é a vítima. E então é onde as coisas começam a andar, né? Quando você olha, não, eu acho que eu não sou tão vítima assim, né? Eu acho que tenho parcela em alguma coisa aí, tem alguma coisa que não Sim, estou fazendo legal, né? sim. Então, é sobre isso também, né? Então, Eu vejo que assim, a maioria das vezes a culpa é sempre dos dois, né? De certa não, forma. sim, é 50% de cada um, não Sim. existe E a gente só de também não um. está falando de casos de agressões, aí são coisas específicas, né? Nós Tô falando estamos. de casamentos que 80, 90% é temperamentos, eles chamam de incompatibilidade de Incompatibilidade. gênios, né? Então é Isso. isso que a gente está falando, que é a grande É, maioria, né? é. Agora, esses outros casos são casos específicos que são tratados de forma diferente. Sim. Mas que benção, assim, a gente fez esse antes e depois, no sentido da gente falar sobre isso para mostrar para as pessoas que nós podemos falar com certeza que nós vivemos um casamento sem o Senhor, Sim. não que nós não acreditávamos em Deus, mas nós não colocávamos os princípios de Deus no casamento, Uhum. porque não conhecíamos, né? Também não teria como colocar. E depois conhecemos o Senhor, infelizmente através de muita dor, mas felizmente porque foi assim que Deus quis, Me bom ter passado pela aflição. para aprender os decretos do Senhor, né? E aí a gente hoje conseguiu ver um casamento com o Senhor, que tem dificuldades, tem problemas, né? Vieram as filhas, que aí é um tema de um próximo episódio, a gente vai falar também sobre filhos, mas Deus nos sustenta hoje porque a gente vai nele, né? E vai para ele e está sempre orando com ele, né? Para que ele nos conduza, para que quando eu faço alguma coisa que eu senti, nossa, pisei na bola, vou lá, conserto e vice-versa e mantém, né? Esse Sim. casamento aí até hoje. É isso aí, Priscila. Dá um recado final para as pessoas aí, manda uma mensagem para a pessoa que há solução no casamento para a gente finalizar aqui. Solução no casamento. Nosso manual de instrução, assim, é a Bíblia, né? E Deus, ele cria tudo perfeito. Tudo que ele fez é perfeito. Tudo. E então, se a gente se basear naquilo, né, que ele deixou, nós vamos ter um relacionamento, nós vamos ter um casamento de sucesso baseado em Deus ali, né? Com propósito, um casamento com propósito. E então a dica que eu dou é buscar, né, a espiritualidade, né, junto, buscar crescer espiritualmente junto, né? Ali, aquele que está sozinho aí na caminhada, não desanima, persevera, vai que vai dar certo. E a Bíblia, ela é um manual de instrução. Ela é um manual de instrução, né, porque Deus, ele muda a nossa mente e o nosso coração. Ele tem o poder para fazer isso, ele muda qualquer coisa. Ele muda um relacionamento, ele refaz. E então a dica que eu dou é isso mesmo, essa busca espiritual, buscar e se entender, buscar entender o outro, buscar saber sobre as necessidades, né? Porque nós temos aí, né? A mulher tem as necessidades, o homem tem a dele. A gente precisa de saber, entender e buscar, né? Sobre isso também, para a gente poder entender o outro, né? Nós precisamos entender essa chave virou quando eu busquei um olhar diferente para o outro, né? No caso, na época era o Danilo, né? Busquei entender as dificuldades, entender o que era uma depressão, entender por conta o que eram as coisas que para mim era difícil, né? Coisas que eu não entendia. Porque será que ele pensa mais para fazer uma coisa em vez de fazer mais rápido? Pensa bastante. Então, assim, quando a gente começa a entender que faz parte, né, que aquilo é do ser humano ou é de uma criação, né,
E aí a gente começa tendo que abrir mão de alguma coisa. Então, se eu vejo que eu via que ele demorava um pouquinho mais para alguma coisa, então eu tinha que, já que a minha era meio sem paciência, então minha bagagem da falta de paciência eu tinha que deixar e tinha que agregar a paciência, que é uma bagagem que eu trouxe sem paciência, não tinha paciência para esperar. Não, então eu tinha que agregar a paciência, deixar a paciência fora da mala. Fruto do Espírito, né? Então, assim, saber mais, né? Buscar entender mesmo e para ter esse casamento aí sólido, né? E um casamento firmado. Não falamos que não existam ajustes e Sim. problemas, né? Ajustes e tal, mas é que hoje é diferente, né? Bem diferente, bem diferente. Deus transformou a nossa vida mesmo. E eu queria, né, formalmente aqui também, né, para quem vai assistir, te pedir perdão por tudo, né, que a gente já passou lá no passado, muitas coisas. Te agradecer por ter insistido, né, por não ter desistido, né, de nós, assim, através da busca, da oração. Estamos aí e até a glória, em nome de Jesus, estaremos juntos aí. Deus te abençoe e muito obrigado aí também por comprar essa ideia, né, de fazer esse quadro que eu acho que vai ajudar muitas pessoas, né? Infelizmente a gente tá vendo assim muitos casamentos sendo destruídos, muitos divórcios, e também na vida cristã, né? Que assusta Que assusta. bastante assim, porque em teoria tem os princípios, né? Então não era para estar dessa forma, então Deus está com pressa desse trabalho avançar, crescer. Eu sei que você já participa também, né, de um trabalho lá na escola sobre mulheres, incentivar os homens aí, a gente está tentando essa parceria para incentivar os homens a buscar ajuda, a pôr o ego mesmo debaixo do braço, assim, e ser humilde e falar assim, não, eu preciso de ajuda, eu não sei lidar com o casamento. Casamento não é só vou lá trabalhar e pôr comida em casa, viu, irmãos? É muito mais que isso. Isso também é necessário, né? Então a gente também está aqui se colocando à disposição para ajudar, né? Vocês, quem quiser ajuda, é só nos contactar aí certinho. E se esse trabalho faz sentido para você, se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreve aí no canal, compartilha, comenta, manda para quem você puder mandar aí que está precisando de ajuda, para que essa obra avance, cresça e chegue a muitos lares aí que estão, às vezes, destruídos, estão a ponto de se destruírem, e Deus vai lá e transforma todas as coisas. Deus abençoe. Deus abençoe.